E aí, galerinha, tudo na paz? Dr. Metódio Ribas falando um pouquinho sobre mioma. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: mioma é câncer? Todo mioma tem que operar? Quer saber um pouquinho mais? Nos acompanhe nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um likezinho pra gente e acompanhe a gente até o final. Você vai descobrir coisas que muita gente não fala. A primeira pergunta: o que é um mioma? Eu vou dar um exemplinho aqui. Vou pegar esse útero que eu tenho aqui, e aqui nós temos um útero. O mioma nada mais é do que um nódulo que se forma da parede muscular do útero. E aí vem o termo mio, músculo, oma, nódulo. O mioma nada mais é do que um nódulo do músculo do útero. Esse nódulo do músculo do útero, ele pode ter algumas localizações, como nós estamos vendo aqui. Ele pode ter uma localização que está na parede do útero, que a gente chama de intramural. Ele pode crescer e vir para a parte interna do útero, que a gente chama de submucoso, e ele pode crescer e vir para o lado de fora do útero. Muita gente já viu quando o médico fala assim: ah, o seu mioma está fora do útero, não se preocupa. Ah, o seu mioma está dentro do útero, esse mioma é mais chato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a característica de cada mioma desse. Esses miomas aqui, eles podem provocar alguns sintomas de acordo com a localização deles. Qual o mais chato deles? É esse que está aqui. É o mioma submucoso. É um nódulo que vem dentro da cavidade da menstruação. Esse aqui é o que causa mais sangramento, mais dor, mais cólica. Qual que causa menos incômodo? É esse danadinho aqui. É o mioma que ele vai crescendo para o lado de fora do útero, que a gente chama de mioma subseroso. E o mioma intramural é o que está na parede do músculo. Então, esses aqui são os três tipos de mioma, três localizações de mioma na realidade que a gente pode encontrar no útero. O mioma ele pode variar de tamanho. Ele pode ser pequenininho, ele pode ser maior e ele pode chegar a mioma gigante. Eu mesmo já tirei útero com mioma de 5 quilos. Ou seja, muito mais do que uma gestação, muito mais do que uma criança. Para a gente ter uma noção do tamanho que os miomas eles podem chegar. E a gente pergunta o seguinte: tá, doutor, se eu vou no ginecologista, quais os sintomas que eu posso pensar que eu tenho mioma? Então, o que é que o mioma vai dar? Como eu falei, se esse mioma aqui que é o mais chatinho ou que tem os maiores, ele pode dar dor, ele pode dar cólica e ele pode dar bastante sangramento. E ele também pode ficar aqui a vida toda sem provocar nada disso. A partir do momento em que ele tem sintoma, é que eu vou fazer algum tipo de tratamento, junto, obviamente, que é do ginecologista, né? Então, como é que eu faço, doutor, para saber que eu tenho mioma? Qual que é hoje o exame de excelência para fazer? Todo ginecologista, quando vai fazer a consulta, que faz exame de prevenção, que faz tudo, o que ele pede também? Uma ecografia. A ecografia ele pode ser transvaginal, onde pega um transdutor e vai colocar dentro da vagina, e aqui esse transdutor vai ver todo o útero, ou ele pode ser pélvico, onde o médico pega o transdutor da ecografia, vai passar aqui pela barriguinha da mulher, avaliando. Obviamente que cada indicação de ecografia vai ser dependente de cada mulher. Se a mulher nunca teve relação sexual, a ecografia vai ser a pélvica. Se a mulher já teve relação sexual ou tem vida sexual ativa, ela vai fazer então a ecografia transvaginal. Uma vez que o médico detectar o mioma, o que é que ele vai fazer? Ele vai avaliar qual o tamanho, aonde está localizado e o que eu tenho que fazer. Então a gente já falou de sintoma, a gente já falou de como dar o diagnóstico e a gente vem para o pulo do gato. O que é que eu tenho que fazer? O médico ele vai avaliar. Essa paciente tem sintoma? Eu preciso operar essa paciente? Será que todo mioma eu vou operar? É uma das nossas perguntas. Nem todo mioma precisa operar. Na realidade, a maioria dos miomas, eles não têm necessidade nenhuma de cirurgia. Quando é que a gente opera? Quando dá sintomatologia. A gente tem um útero que está sangrando bastante, um útero que aumentou bastante, que está dando bastante dor, que está comprimindo outros órgãos pélvicos, intestino, ureter, onde desce da bexiga, onde a própria bexiga também, que ele vai fazer a pressão sobre a bexiga. Aí é que eu vou pensar em tratamento cirúrgico. E muita gente pergunta assim: doutor, e o tratamento clínico? Eu queria tomar um remédio para dissolver o mioma. Isso aqui muita gente pergunta no consultório. Doutor, me passa um remédio aí para dissolver o mioma. O mioma não é igual um cisto de ovário, doutor, que eu vou tomar um remédio e vai dissolver? Gente, infelizmente não existe medicamento para dissolver o mioma. Vamos pensar o seguinte, como eu falei no início. O que é o mioma? Ele é um nódulo do músculo do útero.
Se tivesse um medicamento para dissolver o mioma, ia dissolver todo o músculo do útero, ia dissolver todo o útero, ia dissolver tudo que é músculo que nós temos no organismo. Então, não vai nessa conversa que eu vou tomar esse remédio para dissolver o mioma. Às vezes, o ginecologista lança mão de alguns medicamentos, como é o caso de anticoncepcionais, mas é para controlar o ciclo menstrual daquela mulher que está bagunçada devido aos miomas, que às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Quando não dá certo, ele vai pensar em cirurgia. Tá bom, doutor, então eu tenho mioma, eu não consegui fazer um tratamento para regularizar o sangramento com medicamento, eu vou ter que ir para a cirurgia. Beleza. Eu vou sacrificar o meu útero? Eu vou pegar o meu útero todinho, vou sacrificar? Vou ter que tirar o útero por causa do mioma? Aí nós vamos ter... É muito tênue essa avaliação. Nós vamos ter que avaliar caso a caso. Tem gatinha que vai precisar tirar só o mioma, até porque essa mulher pode não ter tido filho. Então vou fazer o que a gente chama de miomectomia, que é retirada apenas do mioma. Ou então eu preciso tirar o útero todo quando a mulher tem muito sangramento, muito desconforto, tudo, e a mulher já tem uma prole constituída, ou seja, ela já tem os filhos, ela não deseja ter mais filho, tudo, aí eu vou tirar o mioma, o útero todo. Por que eu vou tirar o útero todo? Porque o mioma, ele vem de um estímulo genético para a formação dele. Se eu tirar só os miomas de uma mulher que já tem filho, ela vai ter um estímulo genético que ela pode voltar a produzir mioma. Por quê? Porque o útero ficou. Se o útero está lá, ele pode produzir mioma. Então, o que é que nós vamos pensar a partir desse momento? Eu tenho uma mulher que não tem filho e eu tenho uma mulher que tem a prole constituída, que tem filho, já não quer mais ter filho, não quer mais ter nada. Essa que não tem filho, eu vou fazer a miomectomia. Eu vou retirar os miomas, vou preservar o útero dela para deixar ela com vida fértil. Essa outra mulher que já tem prole constituída, que não quer ter mais filho, mas que está cheia de mioma e com sintomas, eu vou retirar o útero dela. E o que muita gente tem medo, doutor, esse mioma vai se transformar em câncer? Qual é o risco, doutor, que esse mioma tem para se transformar em câncer? A gente sabe que muita gente lança mão de alguns critérios para acabar operando o paciente. Mioma pequeno, não se opera, gente. Mioma que não tem sintomatologia, não se opera, gente. A gente tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista. O risco do mioma se transformar em câncer é praticamente zero. Mas temos que ter um acompanhamento. Esse acompanhamento geralmente é feito a cada 6 meses com o ginecologista. E como eu falei, o padrão ouro hoje utilizado é a ecografia, que é um método diagnóstico que é um pouquinho mais em conta. Temos também ressonância magnética, que a gente também pode ver mioma, tudo isso. Mas a ecografia é um pouquinho mais em conta, dá para a gente acompanhar um pouquinho mais tranquilo. Então o que a gente tem que pensar? Eu tenho mioma? Tenho. Vou operar? Nem sempre. Quando eu opero? Quando eu tenho sintoma. Mioma é câncer? Mioma não é câncer. Então não precisa correr, tô com mioma, vou ter desesperar, vou ter que tirar o útero. Não desespera. Procura teu ginecologista. Se não tiver aquela firmeza, pegue uma segunda opinião. A segunda opinião é sempre valiosa. Pede uma segunda opinião e vê. E a partir daí eu vejo. Eu tô com sintoma, eu vou operar. Eu não tô com sintoma, então eu vou acompanhar. A minha mãe mesmo, hoje ela tá com 71 anos, né, mãe? Se não for a senhora, desculpa, mas eu acho que tem 71 anos. 71 anos, ela tem 3, 4 miomas. Então ela entrou na menopausa com esses miomas, ela não tinha sintoma e ela não foi operada. Então ela acompanha até hoje. Não tem mais menstruação, não tem mais nada. O mioma, ele regride quando a mulher entra na menopausa, igual regride o útero, igual regride os ovários. Então esse acompanhamento fica muito mais fácil depois da menopausa. Desmistificado? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Continue nos acompanhando, dá o like pra gente, segue a gente aqui nas redes sociais. Um grande abraço e fique com Deus.